Brasil. Ela se encolheu ao sentir o toque dele, mas quando o milionário a puxou para si sem permissão, ela se encolheu ao sentir o toque dele, mas quando o milionário a puxou para si sem permissão, português BR. A chuva fina de março caía sobre São Paulo, transformando a Avenida Paulista em um borrão de luzes neon refletidas no asfalto molhado. Thalita Fonseca ajustou a alça da bolsa no ombro enquanto caminhava apressada pela calçada, seus cabelos castanhos grudando levemente no rosto devido à umidade. O vestido azul marinho que usava, simples mas elegante, estava começando a ficar encharcado nas bordas e ela praguejou baixinho por ter esquecido o guarda-chuva em casa pela terceira vez naquela semana. Aos 27 anos, Thalita havia aprendido a se virar sozinha. Depois de sair de Ribeirão Preto há 5 anos para tentar a vida na capital, construíra uma carreira modesta como designer gráfica freelancer. Não era rica, mas pagava as contas do apartamento que dividia com 2 amigas no bairro da Liberdade e ainda conseguia guardar um pouco todo mês. Seus olhos verdes, herança da avó italiana, eram seu traço mais marcante, emoldurados por cílios naturalmente longos que dispensavam qualquer maquiagem elaborada. Naquela noite específica de quinta-feira, Thalita voltava de uma reunião frustrante com um cliente que havia rejeitado pela terceira vez sua proposta de redesign para o logo de uma cafeteria. O cansaço pesava em seus ombros, e tudo o que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e mergulhar em um episódio da série que estava assistindo. Mas o destino, como ela descobriria em breve, tinha outros planos. Ao virar a esquina da Rua Augusta, Thalita quase colidiu com um homem que saía apressadamente de um prédio comercial. Ela deu um passo para trás instintivamente, murmurando uma desculpa automática, mas suas palavras morreram na garganta quando seus olhos encontraram os dele. Renato Queiroz tinha aquele tipo de presença que preenchia um ambiente. Alto, com aproximadamente 1,90 m de altura, ombros largos que o terno cinza carvão Armani acentuava perfeitamente, e uma postura que exalava confiança e controle. Seus cabelos negros estavam impecavelmente penteados para trás, revelando um rosto de traços marcantes. Mandíbula forte e olhos castanhos tão escuros que pareciam quase pretos sob a luz amarelada dos postes. Aos 35 anos, era o tipo de homem que fazia cabeças virarem, não apenas pela aparência física, mas pela aura de poder que carregava. Desculpe, Thalita repetiu, desta vez com mais firmeza, tentando desviar dele para continuar seu caminho. Mas Renato não se moveu. Seus olhos a percorreram rapidamente, de uma forma que fez o estômago de Thalita se apertar desconfortavelmente. Não era um olhar lascivo, mas avaliativo, como se ele estivesse catalogando cada detalhe dela em sua mente. Você está ensopada, ele disse, sua voz grave e controlada carregando um leve sotaque carioca que ele nunca conseguira perder completamente, mesmo depois de 15 anos morando em São Paulo. Precisa de uma carona? Thalita sentiu seu corpo se enrijecer. Todas as lições que sua mãe lhe ensinara sobre não aceitar favores de estranhos ecoaram em sua mente. Não, obrigada. Moro perto. Ela mentiu, tentando novamente passar por ele. Desta vez, Renato deu um passo para o lado, bloqueando sutilmente seu caminho. A chuva estava caindo com mais força agora, transformando a garoa em um aguaceiro, e Thalita podia sentir a água fria escorrendo pela sua nuca. Não seja orgulhosa, ele disse, um leve sorriso tocando os cantos de sua boca. Meu motorista está logo ali. Posso deixá-la onde quiser. Havia algo em seu tom que irritou Thalita profundamente. Uma presunção, como se ele estivesse acostumado a ter seus oferecimentos aceitos sem questionamento, como se o simples fato de ele ter um motorista tornasse sua oferta irrecusável. Eu disse que não preciso, ela respondeu, sua voz mais firme agora. Com licença. Thalita tentou passar por ele, mas escorregou em uma poça d'água que não havia visto. Seu corpo inclinou-se perigosamente para o lado, e ela soltou um pequeno grito de surpresa. Em um movimento rápido demais para que ela pudesse processar, sentiu mãos firmes agarrarem seus braços, puxando-a de volta para o equilíbrio, mas o toque foi demais. Muito repentino. Muito próximo. Thalita se encolheu instintivamente, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse processar que ele estava apenas tentando ajudá-la. Era um reflexo profundo, nascido de uma experiência que ela preferia não lembrar,
de um tempo em que as mãos de alguém que dizia se importar com ela haviam sido qualquer coisa menos gentis. Renato notou imediatamente. Claro que notou. Um homem não chegava ao topo do mundo empresarial sem saber ler pessoas, sem perceber os detalhes sutis que outros ignoravam. Ele sentiu a forma como ela se retraiu, viu o lampejo de algo que não era apenas surpresa em seus olhos, e algo dentro dele mudou. Devagar, muito devagar, ele soltou um de seus braços, mantendo apenas uma leve pressão no outro para garantir que ela estava equilibrada. Quando falou novamente, sua voz tinha perdido aquele tom imperativo, substituído por algo mais suave. Desculpe, não quis assustá-la. Você estava caindo. Thalita assentiu rigidamente, recuperando o equilíbrio e dando um passo para trás, assim que ele a soltou completamente. Seu coração estava batendo descompassado, e ela odiava isso. Odiava que seu corpo ainda reagisse assim depois de tanto tempo. Eu sei, obrigada, ela disse rapidamente, querendo apenas sair dali. Mas então, algo inesperado aconteceu. Renato tirou seu próprio casaco, o Armani caríssimo que provavelmente custava mais do que o aluguel de 3 meses de Thalita, e antes que ela pudesse protestar, ele o colocou sobre seus ombros. Pelo menos leve isso, ele disse, sua voz carregando uma gentileza que ela não esperava. Está chovendo muito forte agora. Thalita olhou para ele, confusa com a mudança em seu comportamento. O casaco era pesado e quente, cheirando a uma colônia masculina cara, e algo mais sutil que ela não conseguia identificar. Por um momento, ela considerou recusá-lo, devolver e sair correndo dali, mas a chuva estava realmente muito forte, e o casaco era incrivelmente confortável contra seu corpo gelado. Eu vou devolver, ela disse finalmente. Como? Renato deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, retirou um cartão de visita do bolso interno de sua camisa branca, que agora estava começando a ficar translúcida pela chuva, revelando a silhueta de um corpo claramente bem cuidado. Ele estendeu o cartão para ela. Pode mandar para este endereço quando tiver oportunidade, sem pressa. Thalita pegou o cartão, evitando tocar os dedos dele. Leu rapidamente sob a luz fraca do poste mais próximo. Renato Queiroz, CEO, Queiroz Investimentos. O endereço listado era em um dos prédios comerciais mais caros da Faria Lima. Claro, um CEO. Isso explicava a arrogância inicial, a suposição de que seu dinheiro e poder fariam qualquer um aceitar sua ajuda. Obrigada, Sr. Queiroz, ela disse formalmente, guardando o cartão em sua bolsa. Renato, ele corrigiu, passando a mão pelos cabelos molhados. E você é... Thalita hesitou. Toda a fibra de seu ser dizia para não dar seu nome, para simplesmente agradecer e ir embora. Mas algo na forma como ele a olhava agora, com uma curiosidade genuína que substituíra completamente aquela presunção inicial, a fez responder. Thalita, Thalita Fonseca, Thalita, ele repetiu, e a forma como seu nome soou em sua voz grave fez algo estranho acontecer em seu estômago. Um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias pouco convencionais. A chuva continuava caindo forte, e Thalita percebeu que ambos estavam completamente encharcados agora. Ela puxou o casaco mais apertado ao redor de seu corpo. Eu realmente preciso ir, ela disse. Tem certeza sobre a carona? Renato perguntou mais uma vez, mas desta vez não havia pressão em sua voz. Apenas uma oferta genuína. Tenho certeza. Boa noite, Renato. Ela o viu assentir, dando um passo para trás para deixá-la passar. Thalita começou a andar, sentindo o peso do casaco dele em seus ombros e algo mais pesado ainda. Uma sensação estranha de que aquele encontro casual sob a chuva em São Paulo não seria tão casual assim. Quando ela virou a esquina, não resistiu e olhou para trás. Renato ainda estava lá parado sob a chuva, observando-a ir embora. Mesmo de longe, mesmo sob a tempestade, ela podia sentir a intensidade daquele olhar. Thalita apressou o passo, seu coração ainda acelerado, mas agora por razões que ela não conseguia ou não queria nomear. Ela não sabia ainda, mas aquele homem, com seu terno caro e seus olhos impossivelmente escuros, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. E tudo havia começado com um simples tropeço na chuva. 3 dias depois, Thalita ainda tinha o casaco de Renato pendurado em seu armário. Ela havia dito a si mesma repetidamente que o levaria para a lavagem a seco. E depois o devolveria, mas sempre encontrava uma desculpa para adiar. Estava muito ocupada com um projeto novo.
Não tinha tempo para ir até a Faria Lima. A lavanderia ficava no caminho oposto ao seu trabalho. Todas eram mentiras, é claro. A verdade era que ela não tinha certeza se queria vê-lo novamente. Naquela manhã de domingo, Thalita estava em sua cafeteria favorita no bairro da Vila Madalena, um pequeno estabelecimento chamado Café com Letras, que servia o melhor pão de queijo de São Paulo e permitia que ela trabalhasse tranquilamente em seu laptop por horas sem pressão. O sol de outono entrava pelas janelas amplas, criando padrões de luz e sombra nas mesas de madeira rústica. Ela estava tão concentrada em um novo projeto para um cliente de Campinas que não percebeu quando alguém se aproximou de sua mesa. Então é aqui que a ladra de casacos se esconde. Thalita quase derrubou seu café com leite ao ouvir aquela voz grave e familiar. Seus olhos se arregalaram quando ela levantou a cabeça e viu Renato Queiroz parado ao lado de sua mesa, usando jeans escuros e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Sem o terno formal, ele parecia diferente. Mais acessível, mas não menos impressionante. Como você? Ela gaguejou, sentindo seu rosto esquentar. Renato sorriu e Thalita percebeu que era a primeira vez que o via sorrir de verdade. O sorriso transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas duras e fazendo seus olhos brilharem com um toque de diversão. Moro a 2 quadras daqui, ele explicou, apontando vagamente para a janela. Venho aqui todo domingo de manhã. Imagino que o universo tenha senso de humor. Thalita não sabia o que dizer. Parte dela queria se desculpar profusamente por ainda ter o casaco, enquanto outra parte, uma parte que ela preferia não examinar muito de perto, estava estranhamente feliz em vê-lo novamente. Seu casaco está limpo, ela disse finalmente. Eu só não tive tempo de devolvê-lo. Posso sentar? Ele perguntou. E Thalita notou que desta vez ele estava pedindo permissão, não simplesmente assumindo que seria bem-vindo. Ela hesitou por apenas um segundo, antes de acenar para a cadeira vazia à sua frente. Renato se sentou com uma graça que parecia natural, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Então, Thalita Fonseca, ele começou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Conte-me, o que uma designer gráfica talentosa faz em uma cafeteria de domingo de manhã? Thalita piscou, surpresa. Como você sabe que sou designer gráfica? Seu laptop tem adesivos de programas de design, Photoshop, Illustrator, InDesign. E posso ver seu portfólio aberto na tela, a menos que você esteja apenas navegando no trabalho de outra pessoa. O que eu duvido, dado o quão focada você estava. Ela não sabia se ficava impressionada ou perturbada pelo quão observador ele era. Decidiu por impressionada, pelo menos por enquanto. Trabalho melhor em cafeterias do que em casa, ela admitiu, girando sua xícara entre as mãos. Menos distrações. E o pão de queijo aqui é o melhor da cidade. Concordo completamente, Renato disse, chamando a garçonete com um aceno sutil. 2 pães de queijo e um café expresso duplo, por favor. A garçonete, uma moça jovem com cabelos cor-de-rosa, praticamente derreteu sob o sorriso dele. Thalita revirou os olhos internamente, embora uma pequena parte dela entendesse perfeitamente a reação. Então, ela disse, tentando recuperar o controle da conversa, você vem aqui todo domingo. Por que nunca vi você antes? Geralmente chego mais cedo, por volta das 7 da manhã. Gosto do silêncio antes que o lugar fique lotado. Hoje dormi até mais tarde. 7 da manhã em um domingo. Thalita fez uma careta involuntária. Isso é criminalmente cedo para um fim de semana. Renato riu, um som baixo e agradável que reverberou através dela de uma forma inesperada. Velhos hábitos. Comecei a trabalhar aos 15 anos em uma padaria no Rio. Acordava às 5 toda manhã para ajudar meu pai antes da escola. Isso a surpreendeu. Olhando para ele agora, com suas roupas claramente caras e aquele ar de quem sempre teve tudo, era difícil imaginá-lo acordando antes do amanhecer para trabalhar em uma padaria. CEO de uma firma de investimentos é um longo caminho desde uma padaria. Ela observou cuidadosamente. Ele concordou, seus olhos adquirindo uma qualidade distante por um momento. Foi uma jornada longa e nem sempre fácil. Mas meu pai me ensinou que trabalho duro e integridade valem mais do que qualquer atalho. Mesmo quando ele faleceu e eu tive que assumir tudo muito jovem, essas lições permaneceram. Havia uma vulnerabilidade genuína em suas palavras que pegou Thalita de surpresa. Ela havia assumido que ele era apenas mais um rico arrogante que herdara tudo dos pais. A realidade era claramente mais complexa. A garçonete trouxe o pedido de Renato.
e ele agradeceu com uma gentileza que fez Talita gostar um pouco mais dele. Ele mordeu o pão de queijo, fechando os olhos brevemente em apreciação. Definitivamente ainda o melhor, ele murmurou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio surpreendentemente confortável, dado que eram praticamente estranhos. Talita se pegou observando as mãos dele, notando como eram grandes e fortes, mas com dedos longos e elegantes. Mãos que sabiam trabalhar, mas também mãos acostumadas a segurar canetas caras e assinar contratos milionários. Posso perguntar algo? Renato disse de repente, sua voz mais suave agora. Talita sentiu seu corpo se tensionar instintivamente. Depende da pergunta. Na outra noite, quando você escorregou e eu segurei você, você se encolheu. Não foi apenas surpresa, era algo mais. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu não quero pressionar ou ser invasivo, mas quero que você saiba que eu nunca faria algo para machucá-la. Nunca. O coração de Talita acelerou. Ela não esperava essa conversa. Não aqui, não agora, não com alguém que ela mal conhecia. Mas havia algo na forma como ele a olhava, com uma sinceridade genuína que ela raramente via, que a fez considerar ser honesta. Eu tive um relacionamento há alguns anos, ela começou lentamente, suas mãos apertando a xícara de café. Ele não era gentil, especialmente quando estava com raiva. Eu saí, obviamente, mas algumas coisas ficam com a gente, sabe? Reflexos que a gente não controla. Renato não disse nada por um longo momento, mas ela viu sua mandíbula se apertar, viu algo escuro passar por seus olhos, antes de ele controlar sua expressão. Sinto muito que você tenha passado por isso, ele disse finalmente, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. E agradeço por me contar. Vou ter mais cuidado. Você não precisa ter cuidado, Talita disse rapidamente, surpreendendo a si mesma com a veemência em sua voz. Eu não sou uma coisa quebrada que precisa ser tratada com luvas de pelica. Foi há 3 anos. Eu superei. Apenas... Às vezes meu corpo reage antes que meu cérebro perceba que está tudo bem. Entendo, Renato disse simplesmente. E de alguma forma, ela acreditou que ele realmente entendia. O momento foi quebrado quando o telefone de Renato tocou. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Desculpe, preciso atender isso, é meu sócio. Tudo bem, Talita disse, grata pela interrupção que lhe deu tempo para recompor suas emoções. Renato atendeu a ligação, levantando-se e caminhando alguns passos para longe da mesa. Talita não podia ouvir a conversa completa, mas pegou fragmentos, algo sobre uma reunião na segunda-feira e números que precisavam ser revisados. Quando ele voltou, havia uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Problemas no trabalho? Ela perguntou. Sempre há problemas no trabalho quando você gerencia bilhões de reais, ele disse com um suspiro, mas então sorriu. Mas nada que não possa esperar até segunda-feira. Ele se sentou novamente, e desta vez se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fez seu estômago dar um salto. Talita, eu gostaria de vê-la novamente, apropriadamente desta vez. Jantar, talvez? Ou almoço, se você preferir. Ou café, se você não confia em mim o suficiente ainda para uma refeição completa. A honestidade direta o desarmou completamente. Ele não estava tentando impressioná-la ou usar seu dinheiro como isca. Ele estava apenas perguntando, como uma pessoa normal faria. Eu não sei, ela disse honestamente. Você é um CEO bilionário. Eu divido um apartamento com 2 amigas e meu cliente mais recente acabou de me rejeitar pela 3ª vez. Nós vivemos em mundos completamente diferentes. E daí? Renato disse simplesmente. Alguns dos meus melhores amigos são pessoas que conheci quando eu não tinha nada. Dinheiro não define quem somos, Talita. Define o que podemos comprar, mas não quem somos. Ela queria acreditar nele. Deus, ela realmente queria. Mas havia tanto medo dentro dela, tanto receio de se abrir novamente, de confiar novamente. Me dê uma chance, ele disse suavemente. Apenas uma. Se você não gostar, se sentir que eu sou apenas mais um rico arrogante, eu aceito e nunca mais incomodo você. Mas eu tenho o pressentimento de que poderíamos ser bons amigos, pelo menos. Amigos. A palavra era segura, não ameaçadora. Talita considerou por um longo momento, olhando para aquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. Havia algo nele, algo além da aparência atraente e do dinheiro,
que a intrigava. Tudo bem, ela disse finalmente, sentindo uma mistura de excitação e terror. Um jantar, mas em algum lugar normal, não em algum restaurante com 3 estrelas Michelin, onde eu não vou entender metade do menu. Renato riu, aquele som rico e genuíno novamente. Conheço um pequeno restaurante italiano no Bexiga. Melhor nhoque de São Paulo, juro pela memória de minha avó. É isso que você chama de normal? Perfeito, Thalita disse, e pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sorrir genuinamente para um homem que não era família ou amigo antigo. Sexta-feira à noite, então? Ele sugeriu. Sexta-feira, ela concordou. Enquanto Renato finalmente se levantava para ir embora, prometendo enviar-lhe os detalhes durante a semana, Thalita se pegou observando-o ir. Havia algo começando ali, algo que ela não conseguia nomear ainda, mas que sentia crescendo em seu peito como uma planta delicada buscando o sol. Assustador? Sim, mas também de uma forma estranha e inesperada, empolgante, e pela primeira vez em 3 anos, Thalita Fonseca permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, nem todos os homens eram como seu ex. Talvez alguns realmente fossem dignos de confiança. Talvez alguns, como Renato Queiroz com seus olhos escuros e seu sorriso gentil, valessem o risco. Apenas o tempo diria. A semana arrastou-se de uma forma que Thalita não esperava. Cada dia parecia ter 48 horas, em vez de 24, e ela se pegou olhando para o calendário em seu celular mais vezes do que gostaria de admitir. Sexta-feira parecia uma eternidade distante, um horizonte que se afastava cada vez que ela tentava alcançá-lo. Na terça-feira à tarde, enquanto trabalhava em um novo design para uma marca de cosméticos orgânicos, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ela quase ignorou, assumindo que era spam, mas algo a fez abrir. Oi, Thalita, aqui é o Renato. Consegui seu número com a simpática garçonete de cabelos rosa. Espero que não se importe. O restaurante fica na rua 13 de Maio, número 247. Que tal às 20 horas? Thalita sorriu apesar de si mesma. Claro que ele havia conseguido seu número com a garçonete. Aquela menina provavelmente teria dado o próprio rim se Renato pedisse com aquele sorriso. Está bem, nos vemos lá. Ela respondeu, mantendo a mensagem curta e casual, mesmo que seu coração estivesse batendo um pouco mais rápido. Ótimo, estou ansioso. Veio a resposta quase imediata. Thalita colocou o telefone de lado e tentou voltar ao trabalho, mas descobriu que estava sorrindo para a tela do computador como uma idiota. Júlia, uma de suas colegas de apartamento, entrou na sala naquele momento e imediatamente notou sua expressão. Por que você está com essa cara de boba? Júlia perguntou, jogando-se no sofá ao lado da mesa de trabalho de Thalita. Ela era uma morena alta e expansiva que trabalhava como professora de inglês e tinha uma habilidade sobrenatural para farejar segredos. Não estou com cara de boba. Thalita protestou fracamente. Está sim. Você está com aquela cara de quem recebeu mensagem de algum cara. Quem é? Conta. Thalita suspirou sabendo que não tinha como escapar. Júlia era persistente como uma repórter investigativa quando queria informação. Eu conheci um cara na semana passada. Ele me convidou para jantar na sexta-feira. Os olhos de Júlia se arregalaram como pratos. O quê? Thalita Fonseca, a mulher que jurou nunca mais sair com homem nenhum, tem um encontro. Isso é histórico. Quem é ele? Como vocês se conheceram? Ele é bonito? Tem emprego? Respira, Ju. Thalita riu. Sim, ele tem emprego. Ele é... Bem, ele é CEO de uma empresa de investimentos. Júlia levantou-se de um pulo, praticamente gritando. Um CEO? Thalita, você pegou um ricão? Eu não peguei ninguém. Thalita disse rapidamente, sentindo seu rosto esquentar. Nós só vamos jantar. Como amigos. Provavelmente. Como amigos, Júlia repetiu, seu tom deixando claro o que achava dessa ideia. Claro. E eu sou a rainha da Inglaterra. Amiga, CEOs não convidam mulheres para jantar como amigos. Especialmente não quando você está ficando vermelha só de falar dele. Eu não estou ficando vermelha. Thalita mentiu, cobrindo as bochechas com as mãos. O resto da semana passou em uma névoa de preparação e ansiedade. Thalita mudou de ideia sobre o que vestir aproximadamente 15 vezes, finalmente decidindo por um vestido verde escuro que realçava seus olhos e era elegante sem ser excessivo. Não muito formal, não muito casual. Perfeito para um jantar que definitivamente não era um encontro.
exceto o que era. Quando sexta-feira finalmente chegou, Talita estava um feixe de nervos. Ela passou uma hora arrumando o cabelo, deixando-o solto em ondas suaves sobre os ombros. Aplicou uma maquiagem leve que destacava seus olhos verdes e trocou de sapato 3 vezes antes de decidir por um salto médio preto que era confortável o suficiente para caminhar, mas bonito o suficiente para fazer suas pernas parecerem mais longas. Júlia e Carolina, a outra colega de apartamento, assistiram a toda a preparação como se fosse um espetáculo de televisão, oferecendo comentários e conselhos não solicitados. Você está linda, Carolina disse quando Talita finalmente saiu do quarto, pronta para ir. Carolina era a mais quieta das 3, uma contadora meticulosa que raramente expressava emoções fortes, então o elogio significava algo. Ele vai ter um ataque cardíaco quando ver você, Júlia adicionou dramaticamente. Promete que vai nos contar todos os detalhes quando voltar? Não vai haver detalhes para contar. Talita insistiu, mas não conseguiu esconder o sorriso nervoso que brincava em seus lábios. O trajeto de Uber até o Bexiga levou 25 minutos devido ao trânsito pesado da sexta-feira. Talita passou todo o percurso tentando acalmar os borboletas em seu estômago, lembrando a si mesma que era apenas um jantar, apenas 2 pessoas comendo comida boa e conversando. Nada demais, nada para se preocupar. Mas quando o carro parou em frente ao restaurante e ela viu Renato esperando do lado de fora, todo o pensamento racional evaporou de sua mente. Ele estava usando calças pretas e uma camisa azul escura com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e bronzeados. Seu cabelo estava penteado de forma mais casual do que da última vez, com algumas mechas caindo levemente sobre a testa. Quando ele a viu saindo do carro, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Talita pular uma batida. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou, e havia tanta sinceridade em sua voz que Talita não conseguiu duvidar dele. Obrigada, você também está bem, ela respondeu imediatamente, se sentindo idiota pela resposta inadequada. Você também está bem? Sério, Talita, mas Renato apenas riu suavemente e ofereceu seu braço. Depois de um momento de hesitação, ela o aceitou, sentindo o calor de seu corpo através da camisa fina. O restaurante era exatamente como ele havia descrito, pequeno e acolhedor, com paredes de tijolos expostos decoradas com fotos antigas da Itália e da imigração italiana em São Paulo. O cheiro de alho, tomate e manjericão preenchia o ar, fazendo o estômago de Talita roncar embaraçosamente. Um homem idoso com bigode grisalho e avental manchado os cumprimentou na porta. Renato, meu menino, quanto tempo! O homem abraçou Renato com entusiasmo genuíno, dando-lhe tapinhas nas costas. E quem é esta beleza que você trouxe? Finalmente uma namorada. Sua mãe vai ficar tão feliz. Giuseppe, esta é Talita. Talita, este é Giuseppe Maretti, o dono deste estabelecimento magnífico e um velho amigo da família. Renato fez as apresentações, ignorando diplomaticamente o comentário sobre namorada. Giuseppe pegou a mão de Talita e a beijou cavalheirescamente. Bem-vinda, querida. Qualquer amiga do Renato é família aqui. Venham, venham, tenho a melhor mesa reservada para vocês. Eles foram guiados até uma mesa de canto, mais privada, iluminada por velas e com vista para um pequeno pátio interno onde uma fonte de pedra borbulhava suavemente. Era romântico, sem ser exagerado. Perfeito de uma forma que Talita não havia antecipado. Então, velho amigo da família? Ela perguntou depois que Giuseppe trouxe o vinho e os deixou sozinhos com os menus. Renato assentiu, servindo vinho tinto em ambas as taças. Giuseppe conheceu meu pai quando eles eram jovens, recém-chegados ao Brasil. Meu pai da padaria no Rio, Giuseppe deste restaurante aqui em São Paulo. Eles se mantiveram em contato ao longo dos anos. Depois que meu pai faleceu, Giuseppe meio que me adotou informalmente. Venho aqui pelo menos uma vez por mês. Havia uma tristeza suave em sua voz quando ele mencionou o pai, e Talita sentiu uma onda de empatia. Quanto tempo faz? Ela perguntou suavemente. 17 anos. Eu tinha 18 quando ele teve o ataque cardíaco. Foi súbito, inesperado. Ele tinha apenas 46 anos. Sinto muito, Talita disse sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Foi, Renato admitiu, girando sua taça de vinho. Minha mãe entrou em depressão profunda. Minha irmã mais nova tinha apenas 12 anos. De repente, eu era o homem da casa, responsável por tudo.
A padaria, as contas, manter a família unida. Foi avassalador. Mas você conseguiu, Thalita observou. Obviamente. Consegui, ele concordou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Vendi a padaria. Usei o dinheiro para começar um pequeno negócio de consultoria financeira. Trabalhei 18 horas por dia durante anos. Estudei à noite, consegui meu diploma em administração. Aprendi tudo o que pude sobre investimentos, mercado de ações, gestão de portfólio. Foi uma escalada longa e íngreme, mas eventualmente funcionou. Havia orgulho em sua voz, mas não arrogância. Era o orgulho de alguém que havia trabalhado duro e alcançado suas metas por mérito próprio. E sua família? Thalita perguntou. Como eles estão agora? O rosto de Renato se iluminou. Minha mãe está bem. Ela se recuperou com o tempo. Encontrou um novo propósito trabalhando como voluntária em uma instituição de caridade no Rio. Minha irmã, Beatriz, é médica, pediatra. Ela acabou de abrir sua própria clínica em Copacabana. Estou muito orgulhoso dela. Thalita sorriu, gostando da forma como ele falava sobre sua família. Havia amor genuíno ali, não apenas obrigação. Giuseppe retornou para anotar seus pedidos. Renato recomendou o nhoque de batata com molho de gorgonzola. E Thalita, confiando em seu julgamento, pediu o mesmo. Eles também pediram bruschetta de entrada e tiramisu para dividir depois. Quando ficaram sozinhos novamente, Renato se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Agora chega de falar sobre mim. Conte-me sobre você. Como uma garota de Ribeirão Preto acabou se tornando designer gráfica em São Paulo. Thalita tomou um gole de vinho, organizando seus pensamentos. Eu sempre gostei de arte. Desenhar, pintar, criar coisas, mas meus pais queriam que eu seguisse algo mais prático. Medicina, direito, engenharia. Eu tentei agradar a eles por um tempo. Comecei a estudar administração na universidade local, mas eu era miserável. O que mudou? Renato perguntou. Minha avó, Thalita disse, um sorriso nostálgico aparecendo em seu rosto. Ela foi a única que realmente me entendeu. Um dia, no meu 2º ano de faculdade, ela me sentou e disse que a vida era muito curta para fazer algo que não me fazia feliz. Ela me deu dinheiro que havia economizado ao longo dos anos e disse para eu ir atrás dos meus sonhos. Ela parece ter sido uma mulher sábia, Renato observou. Era, Thalita corrigiu suavemente. Ela faleceu há 2 anos, mas sim, ela era. Então larguei a administração. Me mudei para São Paulo. Fiz um curso intensivo de design gráfico e comecei a construir meu portfólio. Não foi fácil. Tive que trabalhar em 3 empregos diferentes no começo, apenas para pagar as contas. Mas valeu a pena. Seus pais aceitaram sua decisão? Thalita fez uma careta. Eventualmente. Levou tempo. Meu pai especialmente ficou muito desapontado. Mas quando comecei a ter clientes regulares, quando puderam ver que eu estava realmente construindo uma carreira, eles aceitaram. Ainda não entendem completamente o que eu faço, mas pelo menos não tentam mais me convencer a voltar para Ribeirão e arrumar um emprego de verdade. A bruschetta chegou, e eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. O pão estava crocante, o tomate fresco e temperado perfeitamente com manjericão e azeite. Thalita não conseguiu conter um gemido de apreciação. Disse que era bom. Renato comentou com um sorriso satisfeito. Você não estava mentindo. Ela admitiu. Isso está incrível. À medida que a noite progredia, Thalita se viu relaxando mais e mais. Renato era um ouvinte atento, fazendo perguntas inteligentes e genuinamente interessado em suas respostas. Ele não falava sobre seu dinheiro ou suas realizações de forma arrogante, e quando ela fazia perguntas sobre seu trabalho, ele respondia de forma modesta e até autodepreciativa às vezes. Eles conversaram sobre música, descobrindo um amor compartilhado por MPB e rock brasileiro dos anos 80. Falaram sobre viagens, com Renato descrevendo suas viagens de negócios pela Europa e Ásia, e Thalita compartilhando seu sonho de um dia visitar a Itália, a terra de sua avó. Eu vou te levar, Renato disse de repente. E havia tanta certeza em sua voz que Thalita sentiu seu coração acelerar. É um pouco cedo para planejar viagens internacionais juntos, ela brincou, tentando aliviar a intensidade do momento. Talvez, ele concordou, mas seus olhos diziam que ele estava falando sério. Mas tenho um bom pressentimento sobre nós, Thalita. Não consigo explicar, mas sinto que isso, você e eu,
é importante. Talita não sabia o que dizer. Parte dela queria correr, proteger-se, construir muros ao redor de seu coração, como havia feito nos últimos 3 anos. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo mais forte a cada minuto que passava com ele, queria acreditar, queria confiar, queria dar uma chance. Eu também sinto, ela admitiu finalmente, sua voz mal mais alta que um sussurro, e isso me assusta. Renato estendeu a mão através da mesa, parando a alguns centímetros da dela, deixando a decisão de tocar ou não tocar com ela. Depois de um momento de hesitação, Talita colocou sua mão na dele. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente e ela sentiu o calor dele através de sua palma. Podemos ir devagar, ele disse suavemente. Não há pressa, sem pressão, apenas nós dois, conhecendo um ao outro, vendo aonde isso nos leva. Pode fazer isso? Talita assentiu, não confiando em sua voz para não tremer se tentasse falar. O nhoque chegou logo depois, e era tão delicioso quanto Renato havia prometido. Leve e macio derretendo na boca, o molho de gorgonzola rico, mas não pesado. Eles comeram e conversaram, riram e compartilharam histórias, e Talita percebeu que não se sentia tão leve, tão feliz, em muito tempo. Quando Giuseppe trouxe o tiramisu, Renato insistiu em alimentá-la com a primeira colherada. Era um gesto íntimo, talvez até presunçoso, mas de alguma forma, com ele, não parecia errado, parecia certo, natural. Bom? Ele perguntou, observando sua expressão enquanto o sabor de café e mascarpone explodia em sua língua. Divino. Ela suspirou. Eram quase 23 horas quando finalmente deixaram o restaurante. Giuseppe os abraçou na saída, fazendo Talita prometer que voltaria em breve e sussurrando algo em italiano no ouvido de Renato, que o fez rir e corar levemente. O que ele disse? Talita perguntou curiosamente enquanto caminhavam pela rua iluminada por postes antigos. Ele disse que eu seria um idiota se deixasse você escapar. Renato admitiu, parecendo um pouco envergonhado. E ele está certo. Eles pararam em frente a um ponto de táxi e Talita percebeu que a noite estava chegando ao fim. Parte dela não queria que terminasse. Queria continuar andando pelas ruas de São Paulo com ele, conversando e rindo como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. Obrigada pelo jantar, ela disse. Eu realmente me diverti. Eu também, Renato respondeu, dando um passo mais perto. Posso te ver de novo logo? Sim, Talita disse sem hesitar. Eu gostaria disso. Renato sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto, e por um momento, Talita pensou que ele fosse beijá-la. Seu coração começou a bater mais rápido, seu corpo se inclinando inconscientemente em direção a ele. Mas então, ele simplesmente beijou sua testa. Um beijo suave e casto que, de alguma forma, significava mais do que um beijo na boca teria significado. Boa noite, Talita, ele murmurou contra sua pele. Mande mensagem quando chegar em casa com segurança. Vou mandar, ela prometeu, sua voz soando um pouco rouca até para seus próprios ouvidos. Renato a ajudou a entrar no táxi, fechando a porta cuidadosamente e acenando enquanto o carro se afastava. Talita olhou para trás através da janela traseira, vendo-o parado ali sob a luz do poste, observando-a ir embora, e sentiu algo profundo se mexer em seu peito. Algo que parecia perigosamente como esperança. E enquanto o táxi navegava pelas ruas noturnas de São Paulo, levando-a de volta para casa, Talita Fonseca permitiu-se finalmente acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecia ser feliz de novo. Talvez Renato Queiroz fosse exatamente a pessoa que poderia mostrar isso a ela. Os 2 meses seguintes passaram como um sonho nebuloso e maravilhoso, que Talita mal conseguia acreditar ser real. Renato tornou-se uma presença constante em sua vida, de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Ele não era sufocante ou possessivo, mas estava sempre lá quando ela precisava, sempre atento, sempre presente de uma maneira que a fazia sentir-se valorizada e especial. Eles se encontravam pelo menos 3 vezes por semana, às vezes mais. Jantares em pequenos restaurantes escondidos, que Renato conhecia por toda a cidade. Caminhadas no Parque Ibirapuera aos domingos de manhã, quando o sol ainda estava baixo e o ar fresco. Visitas a galerias de arte que Talita adorava, onde Renato a ouvia pacientemente explicar técnicas e estilos, mesmo claramente não entendendo metade do que ela dizia. Você não precisa fingir interesse, ela disse uma vez, enquanto examinavam uma exposição de arte contemporânea
em uma galeria no bairro de Pinheiros. Não estou fingindo, Renato respondeu, seus olhos fixos nela, em vez da pintura abstrata na parede. Gosto de ver como seus olhos brilham quando você fala sobre algo que ama. Isso é mais interessante do que qualquer obra de arte. Comentários assim tornaram-se comuns. Renato tinha uma forma de dizer coisas que faziam o coração de Thalita disparar, mas sempre com sinceridade genuína, nunca como uma linha ensaiada ou manipulação. Ela estava começando a confiar nele de uma forma que a assustava e excitava ao mesmo tempo. Júlia e Carolina adoravam ouvi-la falar sobre ele, exigindo detalhes de cada encontro como se fossem capítulos de uma novela. Thalita descobriu que não se importava de compartilhar, que, na verdade, gostava de reviver cada momento através das histórias. Ele te beijou ainda? Júlia perguntou uma noite, enquanto as três estavam sentadas na sala comendo pizza e assistindo a um filme ruim. Thalita balançou a cabeça, sentindo suas bochechas corarem. Não, ele sempre beija minha testa ou minha bochecha, mas nunca meus lábios. Isso é estranho ou romântico? Carolina perguntou pensativamente. Não consigo decidir. Romântico, Júlia decidiu firmemente. Ele está sendo respeitoso, esperando que ela esteja pronta. Isso é lindo, na verdade. Quantos homens fariam isso hoje em dia? Thalita tinha que concordar. A paciência de Renato era tanto frustrante quanto reconfortante. Parte dela desejava que ele simplesmente a beijasse, acabasse com a tensão que vinha construindo entre eles. Mas outra parte apreciava que ele estava deixando ela marcar o ritmo, nunca pressionando, sempre respeitando seus limites invisíveis. Foi em uma quarta-feira à noite que tudo mudou. Renato a havia convidado para jantar em seu apartamento, algo que eles ainda não haviam feito. Thalita estava nervosa, mas também curiosa para ver onde ele morava, para entender mais essa parte de sua vida. O apartamento ficava em um edifício moderno na Vila Nova Conceição, com segurança rigorosa e um lobby que parecia saído de uma revista de arquitetura. O porteiro a cumprimentou pelo nome, o que significava que Renato havia mencionado sua visita, e ela foi escoltada até o elevador privativo que levava diretamente ao seu apartamento no 22º andar. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na sala de estar, Thalita precisou de um momento para processar o que estava vendo. O espaço era enorme, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo, iluminada à noite. A decoração era elegante, mas surpreendentemente acolhedora, com sofás confortáveis em tons neutros, estantes repletas de livros e algumas fotografias em preto e branco nas paredes, que pareciam ser da família dele. Você veio, Renato disse, aparecendo da cozinha usando um avental sobre calças casuais e uma camisa branca com as mangas enroladas. Havia farinha em sua bochecha, e Thalita achou isso inexplicavelmente adorável. Você está cozinhando? Ela perguntou surpresa. Tentando, ele admitiu com um sorriso travesso. Giuseppe me ensinou a fazer lasanha. Espero que goste de comida italiana, porque aparentemente é a única coisa que sei fazer decentemente. Thalita riu, a tensão que estava sentindo evaporando instantaneamente. Eu adoro comida italiana. A cozinha era o sonho de qualquer chefe, toda em aço inoxidável e mármore, com eletrodomésticos de última geração. Mas o que capturou a atenção de Thalita foi a bagunça maravilhosa que Renato havia criado. Havia tigelas sujas empilhadas na pia, farinha espalhada pelo balcão e o que parecia ser molho de tomate respingado no fogão. Preciso de ajuda? Ela ofereceu, tentando não rir. Definitivamente, Renato admitiu. Aparentemente sou melhor gerenciando bilhões de reais do que fazendo uma lasanha simples. Eles trabalharam juntos na cozinha, Thalita assumindo o comando e guiando-o através dos passos que ele havia esquecido ou confundido. Era surpreendentemente íntimo estar ali naquele espaço compartilhado, suas mãos ocasionalmente se tocando enquanto passavam ingredientes, seus corpos próximos demais na cozinha espaçosa. Em um determinado momento, Renato alcançou algo em uma prateleira alta acima da cabeça de Thalita, seu corpo pressionando levemente contra as costas dela. Ela ficou paralisada, seu coração acelerando, mas desta vez não de medo. Era antecipação, desejo, algo que ela não sentia há muito tempo. Desculpe, ele murmurou, mas não se afastou imediatamente. Tudo bem, Thalita sussurrou de volta, e percebeu que era verdade. Estava tudo bem. Ela estava bem. A lasanha finalmente foi para o forno,
e Renato abriu uma garrafa de vinho tinto enquanto esperavam. Eles se sentaram no sofá diante daquela vista incrível da cidade, e Thalita sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. "Posso te perguntar algo?" Renato disse depois de alguns minutos de silêncio confortável. "Sempre", Thalita respondeu. "Por que você me deu uma chance? Naquela primeira noite você estava claramente desconfortável. Você poderia ter simplesmente devolvido meu casaco e nunca mais me ver. Mas você não fez isso. Por quê?" Thalita considerou a pergunta cuidadosamente, girando a taça de vinho entre suas mãos. "Honestamente, não sei ao certo. Havia algo em você, na forma como você mudou quando percebeu que eu estava desconfortável. A maioria dos homens teria ficado ofendida ou teria insistido que não fez nada de errado, mas você simplesmente aceitou, ajustou seu comportamento e me deixou escolher. Isso significou algo." Renato assentiu lentamente. "Eu quero que você saiba algo, Thalita. Sei que você foi machucada antes. Não sei todos os detalhes e não vou pressionar você a compartilhar até que esteja pronta. Mas quero que saiba que nunca, nunca faria algo para machucá-la. Você é importante para mim. Mais importante do que deveria ser depois de apenas 2 meses. O coração de Thalita estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Você também é importante para mim." Ela admitiu, sua voz mal mais alta que um sussurro. Renato colocou sua taça de vinho na mesa de centro e se virou para encará-la completamente. Seus olhos escuros estavam intensos, cheios de uma emoção que Thalita não conseguia nomear completamente. "Posso te beijar?" ele perguntou, e a vulnerabilidade em sua voz, a forma como ele estava claramente deixando a decisão completamente nas mãos dela, quebrou algo dentro de Thalita. "Sim", ela sussurrou. Renato se inclinou lentamente, dando-lhe tempo amplo para mudar de ideia, para recuar. Mas Thalita não recuou. Ela se inclinou para frente, fechando a distância entre eles. E quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo foi suave e gentil, questionando em vez de exigente. Seus lábios se moviam contra os dela, com uma ternura que fez os olhos de Thalita arderem com lágrimas não derramadas. Sua mão subiu para tocar seu rosto, dedos ásperos traçando suavemente sua mandíbula, e ela se derreteu contra ele, todo o medo evaporando sob o calor daquele toque. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Renato apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, uma expressão de algo próximo à reverência em seu rosto. "Valeu a pena esperar", ele murmurou, e Thalita não conseguiu evitar rir suavemente. "Valeu", ela concordou. O temporizador do forno tocou, quebrando o momento, e ambos riram da interrupção perfeitamente cronometrada. A lasanha estava perfeita, dourada e borbulhante, enchendo o apartamento com um aroma delicioso. Eles comeram na pequena mesa de jantar, conversando e rindo como sempre faziam, mas agora havia algo novo entre eles, uma intimidade que não estava lá antes. Cada olhar era carregado de significado. Cada toque acidental de mãos enviava faíscas através de ambos. Depois do jantar, Thalita ajudou-o a lavar a louça, e quando terminaram, Renato a puxou para um abraço. Ela foi facilmente, encaixando-se contra seu peito como se tivesse sido feita para estar ali. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, e Thalita percebeu que isto era o que vinha faltando em sua vida, esta sensação de segurança, de ser valorizada, de ser amada, amada. A palavra ecoou em sua mente, assustadora, mas também emocionante. "Fica esta noite", Renato pediu suavemente contra seu cabelo. "Não para, apenas fica. Quero acordar e saber que você ainda está aqui. Prometo ser um perfeito cavalheiro." Thalita deveria ter hesitado. Deveria ter pensado nas implicações, nas complicações. Mas tudo o que conseguia pensar era que queria ficar. Queria estar perto dele. Queria continuar sentindo essa sensação de paz e felicidade que ele trazia. "Está bem", ela disse. "Eu fico." E ali no apartamento dele, no 22º andar, com a cidade de São Paulo brilhando abaixo deles como um mar de estrelas, Thalita Fonseca finalmente permitiu-se acreditar que merecia isso. Merecia ser feliz. Merecia ser amada por alguém como Renato Queiroz. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos ela não tinha medo dele. A manhã chegou com raios dourados de sol atravessando as cortinas translúcidas do quarto de Renato. Thalita acordou lentamente,
desorientada por um momento antes de lembrar onde estava. O apartamento estava silencioso. Apenas o som distante do trânsito de São Paulo vindo de muito abaixo. Ela se virou e encontrou Renato já acordado, apoiado em um cotovelo, observando-a com uma expressão suave que fez seu coração acelerar. "Bom dia", ele disse com aquele sorriso que ela estava começando a amar. "Bom dia", ela respondeu, puxando o lençol mais para cima, repentinamente tímida. Ela ainda estava vestida com a roupa que ele havia emprestado, uma camiseta enorme e shorts de moletom que eram absurdamente grandes nela. "Café?", Renato ofereceu, beijando sua testa antes de se levantar. Eles tomaram café da manhã na varanda, comendo o pão francês que o porteiro havia buscado na padaria da esquina e tomando café forte e doce. A conversa fluía facilmente como sempre, mas havia uma nova camada de intimidade entre eles agora. Uma consciência constante um do outro que não existia antes. Foi quando o telefone de Thalita tocou, quebrando a bolha perfeita que haviam criado. Era sua mãe, e Thalita sabia que não podia ignorar. Ela atendeu com apreensão. A conversa foi curta e reveladora. Seu pai estava no hospital em Ribeirão Preto. Nada grave. Apenas uma cirurgia de vesícula programada. Mas sua mãe queria que ela voltasse para casa por alguns dias. Thalita sentiu o peso da responsabilidade familiar descer sobre seus ombros. "Preciso ir para Ribeirão", ela disse a Renato depois de desligar. "Meu pai vai fazer uma cirurgia amanhã. Vou com você", Renato disse imediatamente, sem hesitação. Thalita piscou, surpresa. "Você não precisa fazer isso. É apenas uma cirurgia simples e... Eu quero ir", ele interrompeu gentilmente. "Quero conhecer sua família, quero estar lá para você. A menos que você não queira que eu vá?" "Não é isso", Thalita disse rapidamente. "É só que minha família é muito diferente da sua vida aqui. Meu pai é mecânico aposentado. Minha mãe é professora do ensino fundamental. Eles moram em uma casa simples em um bairro comum. É tudo muito... humano?", Renato completou com um sorriso gentil. "Thalita, eu cresci em uma padaria no Rio. Sei como é trabalhar com as mãos, acordar cedo, se preocupar com contas. Eu não me esqueci de onde vim só porque tenho dinheiro agora." Ela assentiu, percebendo que ele estava certo. Havia julgado mal, deixando suas inseguranças ditarem suas suposições sobre ele. Eles pegaram a estrada algumas horas depois no carro de Renato, um sedã preto discreto que era caro, mas não chamativo. A viagem de 3 horas passou rapidamente, preenchida com música e conversa. Renato contou histórias sobre sua irmã Beatriz e as travessuras que faziam quando crianças. Thalita compartilhou memórias de sua avó, a mulher que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava. Quando chegaram à casa dos pais de Thalita, no meio da tarde, sua mãe estava na porta antes mesmo que eles desligassem o carro. Dona Marília era uma mulher pequena e redonda, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que imediatamente lembrou Thalita do porquê de amar tanto sua mãe, apesar das diferenças que às vezes tinham. "Thalita, minha filha!", ela gritou, puxando a filha para um abraço apertado. Então seus olhos caíram sobre Renato, que estava parado respeitosamente ao lado, e ela congelou. "E quem é este rapaz bonito?" "Mãe, este é Renato. Renato Queiroz. Ele é importante para mim", Thalita disse, sentindo suas bochechas corarem. Renato estendeu a mão, mas Dona Marília a ignorou, puxando-o para um abraço. "Qualquer pessoa importante para minha Thalita é importante para mim. Entre, entre." Fiz brigadeiro e café fresco. A casa era exatamente como Renato havia imaginado. Pequena, mas imaculadamente limpa, cheia de fotos de família e decorada com o tipo de carinho que apenas anos de amor podiam criar. O pai de Thalita, seu Jorge, estava descansando no sofá, parecendo cansado, mas de bom humor, apesar da cirurgia iminente. "Então, você é o homem que finalmente fez minha filha sorrir de novo", seu Jorge disse quando Renato foi apresentado. Seus olhos eram penetrantes, mas gentis, avaliando Renato da forma que apenas pais sabem fazer. "Espero ser digno disso, senhor", Renato respondeu honestamente. "Me chame de Jorge. E sente-se. Me conte sobre você." Thalita não nos contou quase nada. O que se seguiu foi uma das conversas mais surpreendentes que Thalita já havia presenciado. Renato não tentou impressionar seus pais com seu sucesso ou dinheiro. Em vez disso, falou sobre seu pai, sobre crescer trabalhando duro, sobre valores e família. Ele fez perguntas sobre o trabalho de Jorge como mecânico, genuinamente interessado,
e ouviu com atenção quando Jorge compartilhou histórias sobre carros antigos que havia restaurado ao longo dos anos. Dona Marília observava tudo com olhos aguçados, e Talita sabia que sua mãe estava formando suas próprias opiniões. Quando finalmente foram todos para a cozinha para o jantar que sua mãe havia preparado, Talita ajudou a servir, enquanto Renato conversava com seu pai na sala. "Ele é bom para você", Dona Marília disse suavemente enquanto colocava arroz em tigelas. "Posso ver nos olhos dele quando olha para você. É como seu pai me olhava quando éramos jovens." Talita sentiu lágrimas picarem seus olhos. "Eu estava com tanto medo de trazê-lo aqui. Medo de que ele não se encaixasse, ou que vocês não gostassem dele, ou que ele percebesse que somos muito diferentes." "Minha filha", sua mãe disse, pegando seu rosto entre as mãos. "O amor não vê diferenças de dinheiro ou status. Vê apenas o coração. E aquele homem tem um bom coração. Qualquer um pode ver isso." A cirurgia no dia seguinte correu perfeitamente. Renato ficou com Talita no hospital durante toda a espera, segurando sua mão, trazendo café, fazendo-a rir quando ela estava tensa demais. Quando o médico saiu e disse que tudo havia sido um sucesso, Talita se jogou nos braços de Renato e chorou de alívio. "Está tudo bem", ele murmurou contra seu cabelo. "Ele vai ficar bem. Está tudo bem." Naquela noite, depois que seu Jorge estava confortavelmente instalado em casa com Dona Marília, cuidando dele atenciosamente, Talita e Renato caminharam até a praça central de Ribeirão Preto. Era uma noite fresca de outono, com estrelas pontilhando o céu de uma forma que nunca se via em São Paulo. Eles se sentaram em um banco sob uma árvore antiga, e Talita apoiou a cabeça no ombro de Renato, sentindo-se mais em paz do que havia se sentido em anos. "Obrigada por vir", ela disse suavemente. "Por estar aqui. Por ser você. Não há lugar onde eu preferiria estar", Renato respondeu. Então ele se virou para encará-la, seus olhos sérios na luz fraca dos postes. "Talita, eu sei que ainda é cedo. Sei que você passou por coisas difíceis e que está se curando, mas preciso te dizer algo, e se for muito cedo, tudo bem. Você não precisa responder agora ou nunca se não quiser, mas eu seria desonesto se não dissesse." O coração de Talita começou a bater mais rápido. "O que é?" "Eu te amo", ele disse simplesmente. "Me apaixonei por você naquela primeira noite na chuva, quando você se encolheu, mas depois me enfrentou com tanta coragem. Me apaixonei mais quando você sorriu para mim na cafeteria. E continuo me apaixonando todos os dias com cada conversa, cada risada, cada momento que passamos juntos." Talita sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas estas eram lágrimas de alegria, não de dor. Por tanto tempo ela havia acreditado que não merecia ser amada assim, completamente e incondicionalmente. Mas ali, sob as estrelas de Ribeirão Preto, nos braços de um homem que havia provado repetidamente sua bondade, ela finalmente acreditou. "Eu também te amo", ela sussurrou. "Tenho tanto medo disso, mas te amo. Você me mostrou que é possível confiar de novo, sentir de novo, ser feliz de novo." Renato a puxou para um beijo que foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de futuros sendo escritos e passados sendo curados. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. "Então, o que fazemos agora?" Talita perguntou. "Agora?" Renato disse, limpando suavemente suas lágrimas com o polegar. "Agora vivemos, construímos uma vida juntos, enfrentamos os desafios que vierem. Eu apoio seus sonhos, você apoia os meus. Conhecemos a família um do outro, fazemos novos amigos juntos, criamos memórias. Vivemos, Talita. Simplesmente vivemos e amamos." "Isso parece perfeito", ela disse, e pela primeira vez em sua vida acreditou completamente que o amor poderia ser assim, simples e bonito e real. 3 meses depois, quando Talita finalmente conheceu Beatriz no Rio e as duas mulheres se tornaram amigas instantâneas, quando Renato ajudou-a a abrir seu próprio estúdio de design com um empréstimo que ele insistiu que ela pagasse de volta com juros, porque sabia que ela precisava fazer isso por si mesma. Quando eles se mudaram juntos para um apartamento menor e mais aconchegante que era deles, e não apenas dele, Talita olhou para trás para aquela noite chuvosa na Avenida Paulista e sorriu. Ela havia se encolhido ao sentir o toque dele, sim, mas quando o milionário a havia puxado de volta do desequilíbrio, ele havia feito mais do que apenas salvá-la de uma queda.
Ele havia começado a salvá-la de si mesma, de seus medos, de suas crenças limitantes sobre o que merecia. E no processo, eles haviam encontrado algo raro e precioso. Haviam encontrado amor verdadeiro, construído sobre respeito, paciência e compreensão genuína. O tipo de amor que transforma vidas e cria futuros cheios de possibilidades. O tipo de amor que vale a pena esperar, vale a pena arriscar e, acima de tudo, vale a pena acreditar.